Ok, pessoal, estamos aqui para mais uma aula sobre formação de pastagens. Agora vamos falar sobre a semeadura. Primeiro ponto a ser observado é a parte de aquisição de sementes. A aquisição de sementes ela deve ser realizada até o mês de agosto. O preço da semente vai ser mais baixo. Tá? O mês de agosto é um mês que ninguém está plantando forragem, ninguém está formando pasto, então o preço da semente fica mais barato. Então, seria uma dica aí, adquirir sementes até o mês de agosto. Adquirir sementes de firmas idôneas, são sementes livres de excesso de terra, livres de sementes de plantas invasoras, livre de sementes de outras espécies forrageiras, livre de óvulos de pragas como a cigarrinha. Então sempre adquirir sementes de firmas idôneas. Uma outra dica importante. A aquisição da semente deve ser feita com base no valor cultural da semente, chamado de VC. O que é o valor cultural? O valor cultural corresponde a porcentagem de sementes puras, que seria a pureza, vezes a poder de germinação, dividido por 100. Então, o valor cultural nada mais é do que valor cultural em porcentagem, é calculado a porcentagem de sementes puras, vezes a porcentagem de germinação, dividido por 100. Então, se eu tenho, por exemplo, um lote de sementes com 80% de pureza, 40% de germinação, 80 vezes 40 dividido por 100, eu vou ter um lote de sementes com valor cultural de 32%. O valor cultural indica o quê? Indica a quantidade de sementes puras viáveis existentes num lote de sementes. Isso quer dizer o quê? Você comprou um saco de semente com valor cultural de 40%. Isso quer dizer que nesse saco de semente, nesse lote, existe 40% de sementes viáveis que germinarão. Ou seja, você comprou um saco de 10 kg de semente com 40% de valor cultural, desses 10 kg de semente, só 4 kg são sementes viáveis que germinarão. Os outros 6 kg são sementes inviáveis, ou terra, ou palha. Aí você comprou a semente baseado no valor cultural. Como é que você vai armazenar essa semente? A validade da semente é geralmente de 10 meses. Vou armazenar os sacos em locais com baixa umidade, não encostar os sacos na parede, manter os sacos sob estado de madeira e nunca armazenar em sacos plásticos. Isso pode interferir na germinação. Época de semeadura, quanto que eu vou plantar? Eu já comprei a semente, com base no valor cultural, eu já armazenei, agora eu vou plantar. Qual é a época ideal para você plantar o seu pasto, para você plantar, semear a sua semente? Quando tiver condições ideais de temperatura e umidade. Ou seja, na época das águas. Na época das águas, ou após as primeiras chuvas, eu tenho uma condição ideal de temperatura e de umidade. Isso no Brasil central, na maior parte do Brasil, se situa aí entre novembro e janeiro. Qual a profundidade de plantio? Se for braquiária, são sementes maiores, enterrar a 2 cm de profundidade. Se for pânicos, andropógons setária, sementes menores, 1 cm de profundidade. Quais são os métodos de semeadura? Os mais utilizados: plantio a lanço com compactação, o plantio em linha, que é utilizado as plantadeiras, o plantio aéreo e o plantio manual. O plantio a lanço é aquele que você pega e vai distribuir na semente a lanço. Ele vai ter como vantagem um maior rendimento no plantio, uma boa distribuição de semente e é rápido e prático. Você pode utilizar inclusive um distribuidor de calcário para fazer esse plantio. Quais são as desvantagens do plantio a lanço? Você vai gastar uma maior quantidade de sementes, você vai necessitar de um equipamento para compactar essas sementes, de um rolo compactador. Você pode ter problema com ventos, pode levar essa semente para outro local. Outra desvantagem seria a semente tem pouco contato com o solo. Quando você faz o plantio a lanço, a semente tem pouco contato com o solo, ficando sujeita a dessecação em dias quentes. Agora, uma alternativa seria você fazer o plantio a lanço com compactação, utilizar um rolo compactador. O uso do rolo compactador já promove um maior contato da semente com o solo, criando uma condição favorável para a germinação. Então, o rolo compactador pode ser feito de pneu, pode ser feito com toco,
tá? Tem vários tipos de rolo compactador. Aqui ensinando como fazer um rolo compactador. Outro método de plantio seria o uso de plantadeiras. Quais são as principais vantagens? As sementes são incorporadas durante o plantio, dispensando o uso do rolo compactador. Outra vantagem, permite colocar o adubo próximo à semente, com isso você vai ter um menor gasto de sementes. E a desvantagem é que exige solos planos e bem nivelados, então não pode ter nenhum obstáculo, senão vai interferir. E a regulagem é um pouco mais difícil do equipamento, então é um equipamento que tem uma regulagem mais difícil. Aqui é um trabalho mostrando a produção de matéria seca, de Braquiária decumbens cultivar Brasiliensis e invasoras, e respectivas porcentagens na composição botânica aos 84 dias após a semeadura em 8 metros de plantio. Então nós temos aqui a produção de matéria seca das braquiárias, a produção de matéria seca das invasoras, a composição botânica, a porcentagem de braquiária e a porcentagem de invasora, os diferentes métodos de plantio. Então nós temos aqui os plantios a lanço na superfície, eu só joguei a semente, lanço na superfície mais rolo compactador, eu joguei a semente, fiz a compactação com rolo compactador, o lanço mais grade, eu joguei a semente a lanço, incorporei com a grade, né, com a grade niveladora fechada, lanço mais grade mais rolo, eu joguei a lanço, incorporei com a grade e passei o rolo compactador. O melhor resultado foi para o lanço mais grade. Olha lá, eu joguei a semente a lanço, incorporei com a grade niveladora fechadinha, uma grade leve, a produção de matéria seca foi maior para esse método aqui, quase semelhante ao lanço mais grade mais rolo. A produção de matéria seca das invasoras foi a mesma aqui, a composição botânica de braquiária também foi a mesma entre os dois. A produção de matéria seca maior foi com lanço mais grade, e a menor foi só a lanço mais superfície, a lanço com a superfície, teve maior produção de matéria seca. Em relação a plantadeiras, né, o melhor resultado foi quando usei plantadeira a 6 centímetros mais o rolo compactador, teve uma maior produção de matéria seca, né, a menor produção de matéria seca de invasora, uma maior produção de matéria seca, porém teve uma menor composição botânica de forragem, né, teve um bom rebrote, uma boa produção também de matéria seca de invasoras. O melhor resultado, então, no caso, foi esse aqui, lanço mais grade. Plantio aéreo é um plantio muito utilizado em grandes áreas, em grandes fazendas, em áreas recém-desmatadas, é muito utilizado aqui no Pará. As vantagens que é um plantio mais rápido, tem um menor custo para grandes áreas. A desvantagem é que você vai gastar mais semente, pode ter problema com ventos, pode carregar a semente para outro local, não ocorre a incorporação da semente com solo, por isso tem uma menor germinação. Ok? Outra pergunta: quantos quilos de semente que eu vou usar por hectare? Quero fazer o plantio, quero saber quantos quilos de semente por hectare que eu vou usar. Qual a minha taxa de semeadura? A taxa de semeadura é calculada com essa fórmula aqui, ó. Quilos por hectare de sementes puras viáveis, vezes 100, dividido pelo valor cultural do lote de sementes. Então aqui nós temos aqui a tabela 1, que é a sugestão de taxa de semeadura mínima para algumas gramíneas forrageiras quando plantadas entre novembro e janeiro em áreas de solo preparado. Então aqui seria a taxa mínima de semeadura de quilos de sementes puras viáveis por hectare que eu vou plantar, se eu considerar um valor cultural de 100%. Então, um andropólogo, a minha taxa mínima de semeadura é de 2,8, mas isso se o valor cultural fosse de 100%. Como eu não consigo achar sementes com valor cultural de 100%, eu vou utilizar essa formulazinha aqui, ó, para mim corrigir. Então aqui o andropolo é 2,8, você pega as braquiárias 2,8, a braquiária decumbens 1,8, o midícola 2,5, colonião, Tanzânia, Mombasa 1,8. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Quero calcular a taxa de semeadura do braquiária brisanta, cultivar marandu. Eu comprei um lote de sementes com valor cultural de 40%. A minha taxa de semeadura vai ser, se eu ver aqui, ó, braquiária, a taxa mínima de semeadura é 2,8. Então vou botar aqui, ó, 2,8.
O valor do lote de semente, o valor cultural do lote de semente foi 40. Comprei um lote, 40, vou botar aqui. Vou multiplicar por 100, 2,8, divide por 40 vezes 100, eu vou utilizar 7 kg de semente por hectare. Essa é a minha taxa de semeadura mínima. Eu preciso jogar no mínimo 7 kg de semente por hectare, em condições ótimas. Isso em condições ótimas, temperatura, umidade, preparo do solo. Eu posso adicionar mais 40% a esse valor aqui como margem de segurança. Ok? E eu posso, se o plantio for aéreo, eu devo adicionar mais 50%. O plantio aéreo tem uma eficiência menor. Então, como margem de segurança, eu posso adicionar mais 40%. Ok? Então, o cálculo aqui deu 7 quilos, isso em condições ótimas. Isso aqui é a quantidade mínima de semente. Como margem de segurança, eu posso adicionar mais 40%. Tá? E se for plantio aéreo, eu devo adicionar mais 50%. Pessoal, obrigado. Não esqueça de curtir esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Um abraço, até a próxima.